Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, você que se conecta aqui com a ISKCON Rio de Janeiro, nessa sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Eu sou Mahaprabhu Kripadasa e estou aqui já iniciando a live de hoje. Srimad Bhagavatam, terceiro canto. Bom dia, Aka, Si83. Bom dia, seja bem-vindo. Então, estou aqui já me conectando para fazer a leitura do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 25, intitulado As Glórias do Serviço Devocional. Versos do 5 ao 7, tá bom? Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha, Girivaradari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam, Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. Anara, Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Jai. Então vamos lá, verso número 5. Maitreya Uvacha Pitari Prastite Ranyam Matu Priyati Kirshaya Tasmin Bindu Sare Vatsi Bhagavan Kapila Kila. Maitreya Uvacha, Maitreya disse, Pitari, quando o pai Prastite partiu Aranyam para a floresta, Matuhu, sua mãe, Priya Chikirshaya, com desejo de satisfazer, Tasmin, naquele Bindusare, lago Bindusarovara, Avattisit, ele permaneceu, Bhagavan, o Senhor, Kapila, Kapila, Kila, de fato. Tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Ki Jai. Glórias a Srila Prabhupada. Então a tradução, Maitreya disse, quando Kardama partiu para a floresta, o Senhor Kapila permaneceu às margens do Bindusarovara para satisfazer sua mãe Devahuti. Significado bem curtinho de Srila Prabhupada. O verso 6 não tem significado e o 7 já tem um significado um pouquinho mais extenso. Por isso eu vou estar lendo esses 3 shlokas em sequência. Então, o significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Na ausência do pai, é dever do filho crescido tomar conta de sua mãe e servi-la da melhor forma possível, para que ela não sinta a separação de seu esposo
E é dever do esposo deixar o lar tão logo haja um filho crescido para tomar conta de sua esposa e dos afazeres familiares. Este é o sistema védico de vida familiar. O homem não deve manter-se continuamente envolvido com afazeres domésticos até o momento da morte. Ele deve deixar o lar. Algum filho crescido pode se encarregar dos afazeres domésticos e da esposa. Estou Prabhupada aqui, Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Sirupa Sisanata Rabhata Raghunata Siddhiva Gopal Bhata Dasa Raghunata Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são, assim como as árvores dos desejos, pois são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, repetindo o verso. Verso 5 é o primeiro verso dessa sequência de 3 versos que eu vou ler, né? O 5, 6 e o 7. Maitreya Uvacha Pitari Pratisteranyam Matu Priyachikirshaya Tasmin Bindusare Vatsi Bhagavan Kapila Kila. Maitreya disse: quando Kardama partiu para a floresta, o Sr. Kapila permaneceu às margens do Bindu Sarovara para satisfazer sua mãe Devahuti. A gente começou esse capítulo 25 com Shaunakarishi. Shaunakarishi é um dos sábios que se participaram daquela reunião às margens do Ganges, onde Sutta Goswami narra a conversa de Shukadeva Goswami com Parikshit Maharaj. Não é isso? Então ele começa: Shri Shaunaka disse. Esse capítulo é muito importante, tá? Ele é intitulado As Glórias do Serviço Devocional. Kapila Muni vai discorrendo aqui em vários capítulos, na sequência desses capítulos 25, 26, 27, até depois 30, ele vai discorrendo sobre Sankhya Yoga, estudo analítico, que discorre sobre a diferença entre matéria e espírito. Bom dia, Sundarangi, seja bem-vinda. Hare Krishna, aceite também as minhas reverências. Todos vocês que acompanham aqui pelo Facebook, também pelo Instagram. Então, Shaunakya, ele fala assim: embora seja não nascida, a suprema personalidade de Deus nasceu como Kapila Muni, através de sua potência interna. Ele desceu para disseminar o conhecimento transcendental para o benefício de toda a raça humana. Fazendo assim um paralelo dessa afirmação de Shaunakarishi, ele menciona aqui um paradoxo, né? Que Deus, ele é não nascido, mas ele nasce.
Então essa é uma característica de Krishna, ele consegue unir os opostos. Dentro da nossa filosofia, a gente sabe que existe a filosofia dualista, não dualista, e existe a filosofia que Chaitanya Mahaprabhu explicou, fomentou, que é o conceito do Achintya Bheda Abheda Tattva. Bom, a filosofia dualista, ela diz que esse mundo material e as entidades vivas são uma coisa e Deus é outra coisa. A não dualista diz que não, é tudo uma coisa só. Energia material e a entidade viva, e Deus é tudo o Brahman, né? Uma energia. E aí Chaitanya Mahaprabhu veio e falou, não, Achintya Bheda Abheda Tattva. É simultaneamente igual e diferente, né? Deus, ele é ilimitadamente eterno, ilimitadamente belo, ilimitadamente dotado de toda consciência e conhecimento, ilimitadamente bem-aventurado. A entidade viva, por sua vez, ela tem as características Satchitananda, eternidade, consciência, conhecimento e bem-aventurança, porém, uma porção diminuta. Mas ainda assim, tem essas qualidades, então é igual a fonte de toda existência, mas é diferente ao mesmo tempo, simultaneamente. Então essa é uma característica. Deus, ele tem esse misticismo, né? Ele consegue absolutamente paradoxal, né? Ele consegue unir os opostos, entendeu? E aí sim, Shaunaka continua e até que no verso 4 a Sutta Goswami vai mencionar o poderosíssimo sábio Maitreya era amigo de Vyasadeva. Animando-se e satisfazendo-se com a pergunta de Vidura sobre o conhecimento transcendental, Maitreya falou o seguinte, aí está narrando já de novo essa tônica do Srimad Bhagavatam, que é a conversa entre Maitreya com Vidura, né? Maitreya muito poderoso, né? Um grande sábio. E aí então a gente chega nesse verso, que também vai, em última análise, vai demonstrar um outro paradoxo. Porque aqui no significado, Srila Prabhupada, ele menciona que na ausência do pai, o filho, ele deve cuidar da mãe, o filho já crescido. Esse é um sistema... Bom, a gente tem que entender primeiramente que o Varnashram Dharma é um sistema assim, científico, que ele é estabelecido pela própria Suprema Personalidade de Deus. Olá, Hare Krishna, Ishvari, Haribol, reverências também, o Braulio, Hare Krishna, bem-vindos. Braulio, que estivemos lá no festival, né? Legal. Madana Mohana, Haridashana, Sérgio Azevedo, todos sejam bem-vindos. Paula Moura. Então, voltando aqui ao ponto, o Varnashram Dharma, ele é um sistema científico, orientador da sociedade e que apresenta uma forma saudável da sociedade humana ser estabelecida, com reflexos positivos para todos os seres viventes do planeta, do universo, né? A partir da adoção desse sistema científico chamado Varnashram Dharma, aonde o objetivo, ele não é um objetivo social, é um objetivo espiritual, né? Ele lida com a verdade absoluta da natureza do ser alma eterna, e não com
a natureza transitória do personagem que a alma eterna vivencia inserida no plano de existência material. Como um chefe de família, que tem a sua esposa, seus filhos, seu trabalho, tudo isso tem a sua relevância, porque constitui parte do Dharma, dos deveres de um chefe de família. Mas, entretanto, contudo, porém, qual é o verdadeiro ser? É a alma. E a alma, aonde ela se situa? Ao abrigo da Suprema Personalidade de Deus como sua parte integrante. Parte e parcela integrante. Como Krishna explica na Bhagavad Gita, Mamai Vansho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatanaha. Essas almas corporificadas, Jiva Bhuta, Sanatanaha, elas são eternas. Mamai Vansho Jiva Loke. E elas são partes e parcelas integrantes de Deus. Aí volta aquela questão do Atintya Beda Beda Tattva. Ou seja, somos inconcebivelmente iguais e diferentes de Deus. Mas aí, o Kapila Muni, imagine, é a própria Suprema Personalidade de Deus. Então ele está cumprindo um preceito do Varnashram Dharma, que é, na medida em que Kardama Muni se retira do lar, Kapila Muni fica ali ele pega a atribuição de cuidar de sua mãe. Mas só que, lá na frente, já lá no capítulo 33, tem um verso que fala assim, Maitreya uvacha iti pradarasya bhagavan satintam atmano gatim swamatra brahma vadinya kapilo numato yayo. Sri Maitreya disse, tradução de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, cumprida sua missão, a Suprema Personalidade de Deus Kapila, após instruir sua amada mãe, pediu-lhe permissão e deixou seu lar. Como é que é isso? Então, a própria Suprema Personalidade de Deus, ele está renunciando à orientação chástrica, né? A orientação do Varnashram Dharma. Não. Na verdade, a gente observa aqui que Kapila Muni, porque Devahuti ficou sozinha, né? Porque as filhas mulheres, as 9 filhas mulheres, todas elas, isso é uma característica normalmente de um ambiente familiar, né? O casal, ele tem seus filhos e as meninas, as filhas mulheres, elas acabam que se casam e deixam naturalmente o lar da família. Dentro do sistema védico, muitas vezes, enfim, vai se morar com a família, com a outra família, né? Tem isso também. Mas, em última análise, é natural que as filhas deixem o lar. E, portanto, é atribuição do filho homem o cuidado com a mãe, em substituição ao pai, né? Ao esposo da sua mãe. Mas aí Kapila, ele simplesmente abandonou sua mãe Devahuti. Como é que é isso? Na verdade, a gente observa aqui que ele iluminou Devahuti, né? Portanto, ele dotou ela de capacidade de autogestão. Quando ele discorre sobre toda a filosofia de Sankhya Yoga, ele nutre Devahuti, tanto que ela passa a entrar no estado meditativo, né? A sequência aqui que a gente vai ler desses capítulos, Devahuti, ela pega e fica completamente iluminada e entra no seu transe devocional. Então, portanto, a gente observa que, mais uma vez, não existe aí nenhum tipo de infringência às leis védicas, né? Kapila Muni iluminou sua mãe,
né? Deixou ela totalmente capacitada de poder autogerir-se. Mas essa é uma característica, né, de Krishna, de Deus em última análise, né? Ele nada fica ao desabrigo, né? Ele sempre está, ainda que aparentemente ele estivesse contrariando, Kapila Muni estivesse contrariando uma orientação do Varnashram Dharma, na verdade, não é isso que acontece. Porque Krishna, claro, ele é perfeito, né? Tudo acontece de uma maneira absolutamente perfeita. Vamos então para o verso... Sim, só para fechar, Prabhupada menciona, né? O homem não deve manter-se continuamente envolvido com afazeres domésticos até o momento da morte. O princípio, a vida humana, a finalidade da vida humana é a autorrealização, né? É a gente se conectar com a suprema personalidade de Deus através do poderoso serviço devocional amoroso, prática, né? Ações práticas para satisfazer Deus. Isso nos nutre e nos enche de bem-aventurança e nos satisfaz também. É um caminho de mão dupla, o serviço devocional. E, portanto, a pessoa ficar presa ali ao núcleo familiar, o Varnashram Dharma orienta o quê? A uma certa idade, o homem está crescido. Isso é uma questão cultural, né, gente? E isso vai demorar para ser adotado, talvez, pela cultura ocidental. Nós já temos alguns devotos que, mesmo nascidos no ambiente ocidental, né, aderiram à orientação do Varnashram Dharma e tomaram Vanaprastha, tá, que é o retirante, né, o devoto retirante. Ele sai do ambiente familiar, ainda pode ser acompanhado da esposa, sem contatos íntimos, apenas a esposa é um auxiliar para facilitar a sua jornada ligada à pregação. Ele vai pregar, ele passa a ser um itinerante também. E depois ele pode até aceitar a ordem de sannyasa, né? É uma outra alternativa que ele tem, mas tudo voltado a se preparar para, na última etapa da vida, ele não estar mais apegado, ligado, preso àquele ambiente familiar e a sua consciência ficar presa, apegada ao que é transitório e temporário, né? Desculpe, entrou aqui uma ligação, eu acho que eu já estou de volta, né? Mas enfim, então tudo visa o quê? A emancipação da alma espiritual. É um sistema científico que lida com a verdade, né? Bem dentro da filosofia Sankhya Yoga que Kapila Muni explica, a diferença entre o que é matéria e o que é espírito. Então ali a vida familiar, tudo aquilo, se a pessoa não está devidamente orientada sobre eu sou uma alma, todos aqui, os meus filhos e minha mulher, na verdade, são todos almas espirituais, somos todos partes integrantes de Deus. Se não for muito bem conduzida essa realidade transitória, a pessoa fica presa, né, apegada àquela vida transitória e morre em sofrimento, né? Então, todo o sistema védico tem como finalidade emancipação da alma. Revelar-se como alma espiritual, agir dentro dos princípios de uma alma espiritual e assim poder, no momento de deixar o corpo, estar devidamente situado para não, né, ficar ali no meio do caminho, né? Poder seguir sua jornada de volta ao lar, de volta, como meta, né? Retorno ao lar, retorno ao Supremo. Prabhupada sempre enfatiza, né? Então, verso 6. Tam asinana karmanam tattva margagradarshanam
Swasutam devahutyaha datu samsmarati vacha. Tradução, Srila Prabhupada, já Srila Prabhupada. Enquanto Kapila, que podia mostrar-lhe a meta última da verdade absoluta, estava sentado calmamente diante dela, Devahuti lembrou-se das palavras que Brahma lhe falara, e por isso começou a indagar de Kapila da seguinte maneira. Vamos ver agora o que Devahuti indagou. Verso 7. Devahuti uvacha. Kapila podia mostrar-lhe a meta última da verdade absoluta. Qual é a meta última da verdade absoluta? Serviço devocional amoroso à Suprema Personalidade de Deus. É isso. Raja Vidya, Raja Gurhyam, Pavitran Idam Uttamam, Pratyaksha Mandarmyam, Susukam Kartum Avyayam. Esse conhecimento, capítulo 9, verso 2 da Bhagavad Gita. Esse conhecimento é o rei do conhecimento, o rei da educação. Supremamente puro, mais secreto de todos os segredos. E por dar uma percepção direta do eu é a perfeição da religião. Susukam Kartum Avyayam. Avyayam que ele é eterno. E ele é Susukam, ele é muito agradável, muito alegre de ser praticado. Esse é o serviço devocional, é a meta última da verdade absoluta. A compreensão da meta última da verdade absoluta é isso, é entender que nós somos partes integrantes de Krishna. Como partes integrantes eu sirvo a Deus como fonte de tudo, a fonte da minha existência. E quando a gente age dentro desse princípio, a gente fica plenamente satisfeito, bem-aventurado. Inclusive, além de nutrir a inteligência e, portanto, fazer com que a gente entenda as dualidades da vida material, a gente saiba lidar com as dualidades de maneira equânime, claro, num processo gradual, a gente mantém-se bem-aventurado mesmo diante de infortúnios. A gente está sempre ali sabendo que não, está tudo sob o controle de Deus. Nada está acontecendo fora do controle de Deus. Então, portanto, a gente sabe que Deus está por trás de tudo. E a gente, então, sente o abrigo dele. E porque a gente sente o abrigo dele, nós nos sentimos abrigados. E a gente aceita as situações da vida e lida com elas de uma maneira muito proativa. Isso é ciência, né, gente? Entendeu? Você está ali, não, Deus está por trás de tudo, está tranquilo. É isso. É isso que está acontecendo, é isso que eu mereço. É isso que eu mereço, vou lidar com isso da melhor maneira possível. Redução de danos e usar tudo como trampolim para o engrandecimento, o crescimento de eu, alma espiritual, desenvolvendo potencialidades internas, inerentes ao ser espiritual eterno, a alma pura, tolerância, compaixão, misericórdia, limpeza, veracidade, ética, tudo. Então é assim. A meta última da verdade absoluta é essa, é se relacionar com Deus pessoa. E aí, vamos ao que Devahuti vai falar, Devahuti uvacha nirvina nitaram bhumam asadindriya tarshanat yena sambhavya manena prapanandam tamaprabhu. Devahuti diz: estou muito cansada da perturbação causada por meus sentidos materiais, pois, por causa desta perturbação sensorial, meu Senhor, caí no abismo da ignorância. Imagine, se Devahuti, de fato, estava nessa plataforma, de jeito nenhum, Krishna Gopal, Krishna, bem-vindo. Flore Ardabru. Vamos lá no significado de Srila Prabhupada. Neste verso, oi Luiz Rocha Goulart também, seja bem-vindo, Hare Krishna. Neste verso, a expressão Asad Indriya Tarshanat
é significativa. Asat significa impermanente, temporário. E Indriya significa sentidos. Assim, Asad Indriya Tarshanat significa, abre aspas, por ser agitada pelos sentidos temporariamente manifestos do corpo material, fecha aspas. Nós evoluímos através de diferentes status de existência corpórea material. Às vezes em corpo humano, às vezes em corpo animal. E por isso as ocupações de nossos sentidos materiais também mudam. Qualquer coisa que se altere chama-se temporária ou asat. Devemos saber que, além desses sentidos temporários, temos sentidos permanentes. Olha o que Srila Prabhupada está falando, hein? São os sentidos da alma. Os quais agora estão cobertos pelo corpo material. Quer dizer, a alma, a alma está no invólucro do corpo material. É coberta, né? Uma cobertura. Devemos saber que, além desses sentidos temporários, temos sentidos permanentes, os quais agora estão cobertos pelo corpo material. Os sentidos permanentes, ao serem contaminados pela matéria, não agem apropriadamente. O serviço devocional, portanto, implica em libertar os sentidos desta contaminação. Quando se elimina a contaminação por completo, e os sentidos agem na pureza da consciência de Krishna, impoluta, chega-se ao ponto de Sat Indriya, ou atividades sensórias eternas. As atividades sensórias eternas chamam-se serviço devocional, ao passo que as atividades sensórias temporárias chamam-se gozo dos sentidos. A menos que nos cansemos do gozo material dos sentidos, não teremos oportunidade de ouvir as mensagens transcendentais de uma pessoa como Kapila Muni. Devahuti confessou que estava cansada. Agora que seu esposo havia deixado o lar, ela queria aliviar-se ouvindo as instruções do Sr. Kapila, de Srila Prabhupada. Então, aqui Prabhupada está dando assim explicando bem dentro daquele... Bem dentro do que Kapila Muni explica, né, na sua filosofia de Sankhya Yoga, né? Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha, upayora pidriston tastu anayos tatua darshibihi. Esse verso lá do Bhagavad Gita, segundo capítulo, resumo do conteúdo do Gita, que explica exatamente a filosofia de Sankhya Yoga. Ele está falando o quê? Que não existe continuidade para aquilo que é inexistente, nem cessação para o que é existente. Então, ou seja, os nossos Asad Indriyatarsanat, esses sentidos do corpo material, as funções sensórias, né, estão ligadas ao corpo e à mente materialmente condicionada, alimentam a mente materialmente condicionada, né? Eles são transitórios e temporários, então eles não são a verdade, né, que está ali por trás do ser. Ou seja, o gozo dos sentidos, o prazer sensorial, não pode ser, então, consequentemente, a meta da vida. A meta da vida vai ter que ser o quê? Um prazer transcendental, que é o prazer da alma. É o tal do Sat Indriya, que Prabhupada menciona, que são as atividades sensórias eternas. E que atividades sensórias eternas são essas? Bhakti Yoga, serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Lá na Bhagavad Gita, existe assim uma orientação muito lúcida, né? Krishna vai orientando Arjuna e ele
explica como que gradualmente a pessoa adota os princípios do serviço devocional e ela vai então desenvolvendo potencialidades, capacidades. Ela vai se purificando gradualmente. Usando os sentidos a serviço do controlador dos sentidos, gradualmente ela vai migrando do apego ao desfrute sensorial para o apego ao desfrute, o satindriya, né? A satisfação eterna, aquele atmarama, aquele prazer interno da alma. Ela se encontra com a bem-aventurança transcendental através do serviço devocional. E é isso que faz emergir, né? Precipita o prazer interno da alma. O satindriya. Então é gradual, né? Gradual. E essa utilização dos sentidos a serviço do controlador dos sentidos, explicado por Rupa Goswami, né? Ele explica que Bhakti, Uchate, o estado mais elevado de Bhakti, é quando você entrega completamente os seus sentidos para servir Krishna. Sarvapadi vinir muktan tat paratvena nirmalam. Rishikena rishikesha sevanam bhakti ruchate. E através dessa atitude, Rupa Goswami explica, duas coisas acontecem. Sarvapadi vinir muktam. Primeiramente, a pessoa vai se livrando das designações transitórias e temporárias, da identificação sua com o personagem que está vivendo. Né? Eu sou o pai aqui da família, meus filhos, aí fica preso aquilo e está identificado com aquilo. Não. Eu sou uma alma espiritual, meus filhos, minha mulher, todos somos almas espirituais, e a gente está aqui nesse núcleo, né, em razão de guna e karma, e a meta é avanço espiritual, para todo mundo poder servir Krishna, servir Deus. Todo mundo colocar os seus sentidos a serviço do controlador dos sentidos. Né? Então a primeira coisa é Sarva Upadi. Upadi significa esses obstáculos, essas identificações com o que é temporário. E depois Tato Paratana Nirmalam. Os sentidos vão se purificando. Né? Gradualmente os sentidos vão se purificando. Né? E aí você está dentro do princípio de Bhakti Ruchate, né? E esse processo, esse método, ele é científico, mas tem que ser praticado gradualmente, com tranquilidade, com orientação. Prática constante de desapego. Né? Aí você vai, né, quando você atinge um estado de consciência no qual você está ali muito fixo, Manchayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatiti Aityam Brahma Bhuyaya Kalpate. A pessoa não falha em circunstância nenhuma. Manchayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate, agindo ali dentro dos princípios do serviço devocional em Bhakti Yoga. Ela, Sagunan Samatiti Aityam, ela transcende os modos da natureza material e Brahma Bhuyaya Kalpate. Ela vai se estabelecer numa plataforma de alma espiritual. Brahma Bhuyaya Kalpate. Ela alcança esse estado de consciência de eu sou uma alma espiritual. Ela se revela. Aí é interessante que na sequência, no verso seguinte, é esse que eu mencionei, não me lembro aqui exatamente o verso e o capítulo do Bhagavad Gita, mas aí vai se falar assim, Brahma Bhuta Prasana Mana Shochati Nakankshati. Salvo engano, capítulo 18, né? Esse Brahma Bhuta é o 54, se eu não me engano. Brahma Bhuta 1854, antes de Krishna revelar o quê? Como que ele se revela para o seu devoto? Né? Para a alma, para a entidade viva. Né? Então, Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakankshati. Chama Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Param. Uma vez estabelecido na plataforma Brahma Bhuta, né, na condição de eu sou uma alma espiritual eterna, parte integrante de Krishna, Prasanatma, a pessoa fica ali, se regozija com nessa posição, na Shochati, na Kankshati. Então ela passa a não se lamentar por nada e nem ficar desejando nada dentro do princípio
Não só material, mas também espiritual. Por quê? Porque a única coisa que ela deseja é manter-se servindo Krishna. Não tem desejos pessoais. Entendeu? Aí pode parecer, nossa, está eliminando a sua individualidade, a sua... Não, ela está exatamente se situando na sua plataforma mais pura como alma e mais útil para si mesmo e para Krishna, que é servir Deus, entendeu? Ela se amalgama, os seus interesses se amalgamam com os interesses de Deus. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? Então o devoto, ele pactua desse princípio de, não, eu quero servir Deus e quero estar servindo Deus. Esse é o único desejo. Então, na Shotyati, não se lamenta por nada, na Akankshyati. Nem fica querendo mais nada, assim, de objetivos para si, entendeu? Só quer servir Krishna. Aí, Samasaveshu Bhuteshu, ela se torna um bem-querente de todas as entidades vivas. E aí Krishna fecha falando, Mad Bhaktin Labate Param. E ela alcança, assim, a minha Bhakti. É um processo, né, gente? É interessante, o estudo filosófico, ele é muito rico e muito fortalecedor, porque é completamente ciência, né? Ciência espiritual. A gente vai entendendo a dinâmica das coisas, como que a alma, de uma condição ali embotada, né? Maya, o véu de Maya cobrindo os seus olhos, né? Almagyana Timirandasya Gyananjanashalakaya, como diz esse verso lindo, né? Nasci na mais obscura ignorância, né? O Maya está cobrindo os meus olhos de eu enxergar a verdade. Mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a shot do conhecimento. Então é bem isso, né? Filosofia, Bhakti Yoga, essa doutrina védica, ela é absolutamente fortalecedora, nos nutre, remove o véu de Maya. E mais, porque ela está estabelecida em 2 trilhos, que são Pancharatrika Vidya e Bhagavata Vidya, ou seja, Bhagavata Vidya, nutrição, conhecimento, e Pancharatrika Vidya, adoração. Você tem um sistema perfeito no qual se desenvolve amor a Deus. Porque só ali, Bhagavata Vidya, só a filosofia, puramente filosofia, sem desenvolvimento da atitude amorosa, fica tudo muito seco, muito duro, muito rígido. E aí não vem o prazer transcendental. Então, Bhakti é perfeito por isso, porque você tem os 2 trilhos. Então você se nutre, desenvolve conhecimento, vai removendo o véu de Maya e vai se enchendo de amor. Né? É um processo que traz aquela bem-aventurança e incrementa o desejo de satisfazer Deus, essa devoção. Né? Shila Prabhupada aqui, Jai. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Haridashana, Mahaprabhu, estou na academia fazendo minha aeróbica, mas estou aqui ligado no Krishna Katha, cuidando do corpo, mas não perdendo o foco, né, Haridashana? A gente deve cuidar do corpo realmente, com certeza, muito bom, né? Atividades que fazem com que a gente mantenha esse corpo, esse nosso invólucro fortalecido, né? Exatamente, Brahma Bhuta 1854. É isso aí. E o Manchayo, salvo engano, 1853. É antes que Krishna fala sobre isso. Se eu não me engano. Mas, enfim, Jaya. Aqui, AKC83, estou em Londres, ouvindo a aula e cuidando da casa. Jaya, que legal, muito boa essa interação de vocês. Porque é exatamente isso, olha que 2 referências aqui incríveis. O Haridashana, que está cuidando do corpo, do carro, do invólucro, mas nutrindo sua Buddha Yoga, né? Recebendo ali a orientação de Srila Prabhupada do Buddha Yoga, ouvindo o Srimad Bhagavatam,
E aqui, Akasi, que é o nome aqui dessa alma que nos acompanha também, lá em Londres, está ouvindo a aula e fazendo seus afazeres domésticos na casa. Muito legal, muito obrigado. Isso é muito legal, porque traz exatamente uma referência, né, de como é simples, não é verdade? É isso. Simone, obrigado, Simone. Obrigado por estar participando e por trazer essa sua realização, né? Muito legal. Mas esse é o poder de Bhakti Yoga. Aí em Londres, você sabe, né? Nós temos o Soho Street. O movimento Hare Krishna está estabelecido ali num belíssimo complexo no prédio, no Soho Street. O templo Hare Krishna, tem o restaurante Govinda, certamente você deve conhecer. E tem programações fantásticas ali no Soho. Eu estive aí algumas vezes e sempre fui muito bem recebido. Praçada maravilhosa, tanto lá no templo quanto no Govinda. E além disso, sim, comida maravilhosa, a Simone aqui confirma. E além disso, ali nos arredores de Londres, o Bhaktivedanta Manor, né? Bhaktivedanta Manor, que é aquela chácara que George Harrison doou para Srila Prabhupada, onde tem os grandes festivais, onde nós temos Radha Gokulananda, deidades belíssimas, tem o mesmo nome das deidades aqui de Nova Gokula, em Pindamonhangaba, em São Paulo. Sim, volte a frequentar, Simone, é muito legal, é muito bom. Os devotos aí em Londres, eles são muito estáticos, muito incríveis. E isso é uma forma de realmente a gente alimentar todo esse caminho, entendeu? Com lucidez, sobriedade, sensatez, equanimidade e, sobretudo, bem-aventurança, né? Tá bom? Então, acho que não tem mais nenhum comentário. Vou ficando por aqui, desejando a todos uma boa semana, um bom final de semana, em consciência de Krishna e sempre conectados com os ensinamentos de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, nosso Jagadguru Ki Jai. Tudo para o prazer desse aqui, ó, Krishna Bhagavan, Swayam Bhagavan, Krishna Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Hare Krishna, muito obrigado pela participação. Sufi Rofi, obrigado, eu que agradeço a sua participação. Hare Krishna, vou ficando por aqui. O Fernando Araújo, o Templo de Londres tem bastante devotos que são indianos. Sim, tem muitos indianos, naturalmente, em razão Londres, a Inglaterra, por muito tempo, a Índia foi colônia da Inglaterra, então tem essa interação. Obrigado, Fernando, por sua participação também. Um bom final de semana. Hare Krishna.